Ok, estamos de volta com o programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova, conversando hoje sobre caminhos na busca de uma vida mais saudável. Estamos aqui com o Frei Antônio Moser e o doutor Severiano Cardoso Santos Filho, psicólogo, há mais de 28 anos trabalhando nessa área, ajudando as pessoas a viverem melhor, a enfrentar os seus dramas, os seus complexos, às vezes aí a sua luta contra o peso, contra a autorrejeição, porque também aqui está um ponto e já já nós vamos conversar sobre isso. Nós estamos vivendo numa sociedade, você que está nos acompanhando certamente vai concordar, aonde se impõe uma espécie de ditadura, né? Todo mundo tem que vestir a mesma coisa, tem que ter o mesmo padrão de vida, todo mundo tem que ser igual. Peraí, nós somos diferentes. Temos a mesma dignidade, mas somos diferentes. Uns são mais gordinhos, outros são magrinhos. Claro, magreza nem sempre é sinal de saúde, como gordura, é óbvio, também nem sempre é sinal de saúde. Então, onde é que está o equilíbrio? É sobre esse equilíbrio que nós estamos conversando nesta noite. E a sua participação é muito importante. Você pode mandar o seu e-mail para a gente através do nosso endereço eletrônico, que você já conhece, em pauta@cançãonova.com, tá certo? Em pauta@cançãonova.com. Mas além disso, se você perdeu um dos nossos programas, não tem problema, você pode revê-los na nossa página eletrônica. Temos pelo menos duas, não é? Primeiro, o endereço do Frei Antônio Moser, antoniomoser.com, tudo junto, antoniomoser.com. Ali você encontra um link para o programa Em Pauta, tá certo? E também o blog de Belo Horizonte, da Missão Canção Nova, na capital mineira. Então ali você acessa o nosso blog, vendo toda a nossa agenda, as atividades na nossa casa de evangelização que você é convidado a visitar. Estamos ali na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá. Então faça-nos uma visita, temos uma programação muito especial para você de Belo Horizonte região. Então você pode acessar o nosso blog pelo endereço blog.cançãonova.com/Belo Horizonte, BH, né? blog.cançãonova.com/BH. Ali do lado tem um linkzinho na categorias, você acessa lá, Em Pauta, vai ter todos os programas e vai poder conferir aquele tema que você assistiu, queria indicar para alguém, não deu, ou não deu para assistir, dá para retomar ali, tá certo? Vale a pena. Nós estamos conversando aqui, não é sobre vida mais saudável, e a gente sempre aproveita também para indicar alguma literatura no nosso programa. E aqui nós temos alguns livros. Esse do Dr. Roque Savioli, que você já conhece, inclusive agora com uma edição revisada e ampliada pela editora Canção Nova. Dr. Roque Marcos Savioli, Um Coração Saudável. O Vanberto, que é amigo inclusive do Dr. Roque, coloca aí pra gente, não é isso, Vanberto? Ficou bonito agora, hein, Vanberto? Tá aí, ó, Um Coração Saudável, Dr. Roque Savioli. Você acessa shopping.cançãonova.com ou liga para o nosso telefone 0 operadora 12 3186-2600 e adquire este livro do Dr. Roque, muito bom. As pessoas têm de fato aprendido muito e com isso a ter um coração saudável. Também aqui pela editora Voz, o Carlos Alves Soares, é um guia, viu? Um guia para o uso prático dos chás. Será que os chás funcionam mesmo? Até vou perguntar isso aqui para o doutor já. Você gosta de chá verde, chá amarelo, preto, rosa, sei lá mais o que? A cura que vem dos chás. Todo mundo quer ser curado. Os chás ajudam? Está aqui, ó. Se você quiser descobrir, dê uma lidazinha nesse livro, vale a pena. Está aí, ó, A Cura que Vem dos Chás. Tá certo? Aqui pela editora Vozes. Endereço eletrônico para você fazer seu pedido, www.editoravozes.com.br, tá certo? E aí faz o seu pedido e você vai ter esse livro na sua casa. E também aqui um livro, inclusive, olha só, deixa eu dar uma folhada nele aqui, porque é muito bonito, ó. Né, de uma encadernação extraordinária. Você sabe que no Brasil o povo gosta muito de ver foto, né? Por isso que as revistas semanais vendem tanto, né? O que mais tem ali é foto. Aqui não tem só foto não, viu? Tem muita informação legal, não é isso, Primoso? Bom, é da editora Voz, né? Faltou você dizer, né? Não, eu vou dizer aqui, ó. A saúde
pelo prazer, nós estamos falando da questão do comer bem. Então, a saúde pelo prazer de comer bem. A medicina preventiva, porque mais do que remediar, a gente sabe que sempre o melhor remédio é a prevenção. A medicina preventiva no dia a dia. Então, está aí para você, se você quiser, adquirir pela editoravoz.com.br. Tá certo? Diga aí, Frei Moço, você ia falando? Perdão? Não, eu ia dizendo que a Editora Voz só produz coisa boa, né? Não só de qualidade, mas também no sentido assim do papel, no sentido das capas. Nós temos investido muito nesse particular. Não estou fazendo propaganda nem marketing, não. Mas efetivamente nós estamos completando 110 anos. Ora, 110 anos é longevidade, mas com uma qualidade de vida, não é, de quem tem 18 anos. Tá certo. Nesse tocante, rapidamente, professor, dos chás, eles de fato são eficazes? Com certeza. Cumprem aquilo que prometem? Os chás têm uma ação de fazer circular corretamente esse chi, essa energia que nós temos dentro de si. Então, a gente fala em tonificar, em sedar, em harmonizar, né? Sedar o baço, né? Tonificar o baço, sedar o fígado, porque a gente vive muito numa correria, então aí é o fígado que está atuando sobre os outros órgãos, bloqueando o fluxo correto da sua energia. Então, os chás têm um papel, os chás e os alimentos corretos têm um papel nessa harmonização dessa energia, dessa circulação. Tá certo. Agora, ô Frei Moser, como nós dizíamos no primeiro bloco, até citando aqui, né, a questão dos vários tipos de medicina, mas basta somente a medicina para se ter uma vida saudável, ou nós precisamos aí somar outras dimensões do ser humano? Então, claro, como a psicologia, a dimensão afetiva, social, espiritual. Eu gostaria de acentuar uma palavra que o Dr. Severiano está usando com frequência nas suas colocações, e com razão, que é energia. Tem pessoas que não têm energia nenhuma, e tem pessoas que têm uma energia extraordinária, não é? Eu diria assim, é como que um espelho do que está ocorrendo na vida dessa pessoa. Está se relacionando bem, ela está sorridente, bem com os outros, bem com a criação, a natureza e, naturalmente, bem com Deus. Inclusive, eu ultimamente estou desenvolvendo um estudo sobre o pecado e vida saudável. O pecado é uma doença. Sem dúvida. É uma doença. E não é porque você bebeu demais, comeu demais. O pecado não está no beber demais, comer demais. Mas é você não saber se colocar como criatura de Deus e administrar as energias que Deus lhe confiou. Agora, muito interessante. O verdadeiro pecado, ele destrói a pessoa. Destrói as suas relações e, eu diria assim, vive em conflito consigo, vive em conflito com os outros e vive em conflito com Deus. Muito bem, a dimensão espiritual não é algo assim de muito abstrato. Não, pelo contrário, é deixar soar dentro de você aquilo que tradicionalmente se chama a voz de Deus, a voz da consciência, os seus sentimentos. Deus nos fala pelo seu coração ao nosso coração. Quer dizer, veja quanta coisa interessante, mas sobretudo eu acentaria a energia espiritual. São Francisco de Assis, muito bem, só desde os 20 anos já era meio doentio, já não tinha lá aquela saúde em termos convencionais, como a gente diria, não é? E, no entanto, que vitalidade que esse homem tinha. Essa vitalidade vinha do Espírito. O Espírito de Deus renova toda a face da terra e renova a nossa vida também. Então, a verdadeira energia é uma energia divina. E nós apenas a complementamos por nosso estilo de vida, pela nossa alimentação, pelos exercícios, como foi muito bem colocado no início. Enfim, há muitos aspectos a serem considerados. Tá certo. Agora, o doutor, é aquilo que a gente também dizia no bloco anterior, na mesma sequência que o Frei está dizendo, muita gente tem consciência disso. É verdade. Mas não põe em prática. E aí entra talvez um pecado, né? Um bloqueio, entra aí um pecado da pessoa, que é o quê? Nós sempre queremos ir pelo caminho mais fácil.
Verdade. Suar a camisa, acordar cedo e assim por diante, ninguém quer, mas ir pelo caminho mais fácil todo mundo quer. Então aí nós temos hoje, infelizmente, e é preciso dizer, não é? Eu não estou dizendo se a medicina está para o serviço do homem, mas não para a deturpação do mesmo. Então, por exemplo, hoje o exagero que se tem na utilização de cirurgias plásticas, não é? O Brasil já é o segundo país no mundo a fazer operações de cirurgias plásticas das várias ordens, né? Consertar alguma coisa que está meio torta, né? Preencher outras que está um pouco ausente, eliminar gorduras e assim por diante, só perde para os Estados Unidos. Mas quer dizer, é um caminho mais curto. Engraçado, outro dia passava uma reportagem onde o sujeito com preguiça, e aí a questão do pecado, preguiça de fazer exercício, de ir a uma academia, fazia um preenchimento de silicone para ficar mais forte, não é? Então quer dizer, aparência, porque por trás era aquele sujeito mirrado, magro e não tinha energia para nada. Então, esse é um risco que se corre, né? Ao invés de ir pelo caminho mais difícil, não é mais custoso, mas que ele vai trazer um retorno mais considerável, ao invés de ir por esse caminho, às vezes você vai por esse caminho mais fácil e aí muita gente acaba experimentando coisas ruins, né? Problemas até, vamos dizer assim, irreversíveis às vezes, né? No caso de algumas cirurgias, às vezes se torna irreversível. É muito amplo essa área, né, que a gente está abordando, daria um programa inteiro, mas eu estou achando muito interessante porque as terapias complementares, o básico dela passa por aí, ou seja, não é somente curar doenças, né? Se preocupa em dar um conhecimento de si, a pessoa ter uma consciência maior do que é que ela está procurando, né? Que estão essas energias, estão exatamente fora, estão exatamente na beleza, na cultura do corpo, na cultura do modismo, ou elas estão mais dentro, mais para dentro, mais em mim mesmo, né? Como o Frei Moser ressaltou, a alegria, estar aonde? É num remedinho que me dá mais, né? Uma bomba, né? Que costuma dizer, ou seja, para bombar o músculo, seja para bombar a mente, né? Na verdade não existe isso, né? As coisas são muito simples, como o Padre Milton está colocando, né? Você parar um pouquinho. Então as terapias complementares se preocupam em dar um conhecimento maior, né? Ou seja, o floral, um exemplo básico, nós tomamos um floralzinho, né? A pessoa está tensa, toma lá um remédio, entre aspas, para lhe dar mais uma calma, né? Não vou citar muitos nomes dos florais, mas a pessoa precisa de calma. Então ela vai experimentar dela mesma, não é? O floral, né? Supõe que esses recursos complementares entram em eutonia, em sintonia maior com a pessoa, não é uma química, né? É biofísico, o efeito é biofísico. Então a pessoa vai experimentar uma alegria dela mesma, uma calma dela mesma. Não é uma calma do componente químico, como se coloca por aí. Então eu não vou buscar uma coisa que está fora. Então a gente se preocupa muito em que a pessoa volte às suas origens, volte a buscar as suas origens. E as suas origens... Aliás, aqui está uma coisa realmente muito importante, doutor, porque, Frei Moser, o tempo vai passando, as tecnologias vão avançando, a vida em sociedade vai se complicando, a velocidade vai aumentando e hoje se quer tudo pronto, tudo pronto. Já estão dizendo que daqui a alguns anos, por exemplo, nós não vamos ter mais o prazer, e aí entra a dimensão do prazer também, de você ir para a cozinha, preparar uma carne, preparar um legume, um arroz, uma comida assim, que não só comer, mas o preparar, aquele gosto, aquela alegria de fazer tudo um pouco mais de calma, etc. Então dizem que daqui a alguns anos a gente já vai ter uma espécie de comprimido. Dá um filé mignon aí, me dá. Quer dizer, é preciso dar uma freada um pouco nisso, né, Fernando? Não esquecer que nós somos gente, que existe também uma questão aí anterior. Ora, em primeiro lugar, já é um fato, os astronautas se alimentam com? Pois é. Evidentemente, não é? Com pequenas pastilhas. Agora, eu pessoalmente não sou assim muito de comida, honestamente não sou. Agora, o que me causa realmente assim admiração é a dedicação
por exemplo, do pessoal que trabalha aqui no centro educacional, Sim. para preparar o alimento para as crianças, com que carinho, e serve a criança com alegria, aquilo cria um clima Pois favorável. É um ritual, um verdadeiro Verdade. ritual, na preparação, na maneira de servir, na maneira de se alimentar. Então, por que que Jesus se despediu dos apóstolos numa ceia? Que foi preparar, mandou preparar a ceia. Vocês vão à frente, vão preparar a ceia que hoje eu quero cear convosco. Não é? Muito interessante. Depois, lá naquele episódio que Jesus vai jantar na casa de um homem rico. Pois não é? é. Jesus gostava de uma comidinha boa. Agora ele também fazia jejum. Aí aqui está. São Francisco fazia jejum 3 vezes ao ano, não só a Quaresma e Advento, mas também por ocasião de São Miguel Arcanjo, né, na festa, né, no final do ano. Então, também essa, digamos, jejuar. Mas, por outro lado, a pessoa que tem ascese, ela vai saber se alimentar, vai ter mais prazer, mas, ao mesmo tempo, na alimentação, ela vai ter um convívio. O alimento, a mesa é local de convívio. Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade, porque eu sou um pouco mais acelerado. Mas, em todo caso, não, a gente está aqui para se confessar diante do público. Porque senão eles vão dizer, o padre não se confessa. E quem me conhece vai dizer, mas Frei Moço, ele está fazendo tão bonito na televisão, mas na vida real ele é meio rápido. Deus nos fez cada um como a gente, digamos, é. Mas, como foi colocado muito bem pelo Dr. Severiano, nós temos que nos reeducar para tudo. Perfeito. A gente tem que se contemplar no espelho de Deus, os projetos de Deus, o que Deus quer de mim, o que Deus quer da sociedade. Então, por que não é, crescer e multiplicar e que os frutos produzam sementes? Então, a alimentação está lá no começo da Bíblia, já. Muito Tá interessante. certo. Né? Freimoso, o pessoal tem perguntado, né? Muitas pessoas perguntam aí. Certa vez nós fizemos um programa com o nosso querido Frei Romano sobre os alimentos alternativos. Ele falava a respeito da babosa, etc. Já, depois do nosso intervalo, vamos para o nosso intervalo. Já o senhor fala por onde anda o Frei Romano e a história da babosa, porque muita gente ainda pergunta sobre isso. Mas o mais importante, vamos dar no nosso terceiro e último bloco, né, se é possível fazê-lo, aqui com a ajuda da psicologia, inclusive, quais os passos que devem ser dados para que tenhamos de fato uma vida mais saudável. Então, após o nosso intervalo, voltamos já.